Ok, nós estamos falando de ordenação, né? Então nós estamos vendo o tempo todo vários algoritmos diferentes para ordenar isso. É. Então a gente viu, deixa eu aumentar um pouco a velocidade aqui na hora de ordenar. Esse rapaz, que ele vai procurando o menor e o traz para frente. Tá? E nós vimos esse outro rapaz aqui, que ele teve o seguinte desempenho. Nós vimos que esse aqui era um pouco mais rápido que o anterior, não é isso? Essa ordenação por inserção. No primeiro ele acha o menor e traz para frente. Esse pega um elemento e vai movendo ele para a posição dele correta, né? Enquanto ele for menor que os elementos anteriores, ele vai. Ele é mais rápido que o anterior, nós vimos o pseudocódigo deles, os dois usam laços alinhados. Enquanto usam laços alinhados, o segundo é sempre obrigado a fazer o laço interno. O laço externo dos dois vão no mesmo alcance, do primeiro ao último elemento. Mas no primeiro algoritmo de oração por seleção, o laço interno ele vai todo o caminho, enquanto que no segundo algoritmo de oração por inserção, desde que o vetor tenha alguma ordenação parcial, o que isso quer dizer? Vamos ver aqui. Observe, quando chega aqui no 29, ele só precisa mover uma e para. Então ele não precisa mover. O 37, ele já está maior que os anteriores, então não precisa mexer nele. Então essas pequenas economias geram um certo ganho em eficiência. Algo importante para se lembrar da ordenação por inserção é quando você recebe os dados na ordem reversa da desejada. Observe o que vai acontecer agora. Lembra que ele era mais rápido porque o segundo laço interno era obrigado a seguir tudo. Mas quando os dados recebidos estão na ordem reversa da desejada, ele vai demorar tanto quanto o primeiro algoritmo de ordenação por seleção, porque ele é obrigado a mover todo mundo uma posição à frente para colocar o elemento na posição correta. Então ele depende um pouco de como os dados eles são entregues. Se os dados estão na ordem reversa da desejada, ele é tão lento com a ordenação por seleção. Em contrapartida, se os dados já estiverem em ordem, basicamente ele nunca entra no laço interno. Só descobre que está aqui tudo em ordem e encerrou. Então, quando os dados recebidos estão em ordem ou próximo do ordenado, é quando ele tem o melhor desempenho dele. Porque o laço interno vai ser interrompido mais vezes, antecipando então a conclusão dele. Entendidos? Bom, por que isso é importante? Primeiramente, eu vou mostrar um slide aqui que é um dos últimos. E depois a gente volta pro começo, tá bom? É uma tabelinha que eu tenho no final dos meus slides que depois eu posto ainda hoje para vocês. Tá? Deixa eu compartilhar a aba. Alguém, há uns anos atrás, fez experimentos. Tá? Que é o seguinte. Bom, todo mundo vai testar quando está testando seus programas, começa a testar para ver se está funcionando, bota logo 5, 10 elementos. Acho que vocês fazem isso, vocês estão começando a programação agora, é um hábito seu. Agora a pergunta, qual o desempenho disso quando você tem 1 milhão de elementos? Poxa, a pessoa está fazendo uma pergunta cruel, né? Sim e não.
Observa aqui, alguém fez a mesma operação, mesma linguagem de informação Java, mesmo computador, tá certo? 3.8 GHz, se não me engano, 3.3 GHz ou 2.8 GHz, por aí. E fez, quando o vetor tem 10 posições, esse é o tempo medido em milissegundos. Então todo mundo aqui não dá nem um milissegundo. Tá? Com 10 elementos, a ordenação por inserção é o mais rápido. O seleção é um dos mais lentos. Esse tal de merge é bem lento, esse quick também, mas observe que para você conta vai aumentando o volume de dados. Quando o vetor tem 100 elementos, o insertion ainda é um dos mais rápidos, mas o selection começou a ficar mais lento, né? Aí tá todo mundo parecido. 1000 elementos. Aqui começou a demorar meio milissegundo. Aqui um pouco mais que meio milissegundo. Mas observa esse merge e observa esse quick. Cresceram muito pouco da anterior para cá. Se vocês forem ver esse outro, o Insertion Sort cresceu quase 10 vezes. E o Selection Sort piorou em 5 vezes. Agora para 10.000 elementos. Aqui agora está em 64 milissegundos, o Selection 72, o Merge e o Quick 1 milissegundo. Professor, 1 milissegundo não é nada, você está querendo brigar, 60 milissegundos não é nada, você está querendo brigar por isso. 100.000 elementos, Insertion Sort 7.3 segundos, ordenação por seleção 7.3 segundos, bolha 27 segundos, Merge Sort 19 milissegundos, Quick Sort 15 milissegundos. Já está milhares de vezes mais rápido que a ordenação por inserção e por seleção. Quando chega a 1 milhão de dados, a ordenação por inserção demora 11 minutos, seleção, isso aqui acho que vai dar uns 13 minutos, Merge Sort 200 milissegundos, 0.2 segundos, Quick Sort 0.162 segundos. Isso aqui é mais rápido que você pisca o olho. Isso para 1 milhão de dados. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguns desses algoritmos, o desempenho dele, quando você aumenta o volume de dados, cai muito mais rapidamente do que o de outros. Mas por que cai? Porque a forma como a ideia é implementada, ela requer maior número de iterações, um maior número de instruções a serem executados, e isso demanda no final do dia mais tempo. Os computadores podem ser mais rápidos, mas a quantidade de volume de dados que nós precisamos processar também é muito mais rápido. Nós vamos ver o Merge e o Quick ainda, e alguns de vocês vão ver o Heap Sort também e os outros, né? Mas para quem for estrutura das duas, mas Merge e Quick todo mundo vai ver, obrigação, tá certo? Então o que isso quer dizer também é que você tem que observar como nós organizamos nosso código. Tá? Esses dois exemplos que nós vimos, inserção e seleção, elas são implementações naturais para nós seres humanos, porque elas estão replicando a nossa forma de resolver o problema de ordenação. Nós resolvemos a ordenação pegando o menor e trazendo para frente, ou quando a gente joga muito cartas de baralho, movendo uma carta uma posição à frente. São coisas que nós fazemos com frequência. Agora, o cérebro humano ele tem algumas características que o computador não tem. O cérebro humano trabalha em paralelo. Nós temos nossos sentidos, nós lemos dados em paralelos. Então, quando nós olhamos um conjunto de cartas da mesa, nós estamos olhando mais de uma carta de uma vez. Nós estamos olhando 5, 7, 10 cartas de uma vez. E nosso cérebro já está comparando, já temos até uma noção de ordem entre essas cartas. O computador você vai ter que pegar 2 elementos por vez e comparar. E ele não faz isso em paralelo, ele faz isso sequencial. Essas diferenças de processar os dados do ser humano para o computador têm que ser abraçadas, porque a gente quer dizer que há formas de se fazer que talvez sejam mais interessantes para o ser humano que para o computador, de forma similar a formas de resolver problemas que é mais interessante para o computador
e não tão necessariamente para o ser humano. Estão entendendo o que eu estou falando? Pronto. Então a gente vai ver um desses métodos que ele é baseado num princípio, um princípio da arte da guerra. Alguém já ouviu falar a frase dividir para conquistar? Qual é a ideia por trás dele? Quem sabe? Alguém para nos explicar em poucas palavras ou gastar um tempinho no chat para digitar a resposta assim de como é que eu faço para dividir e conquistar para resolver um problema? O que quer dizer isso? Ou pelo menos na arte da guerra, o que quer dizer dividir e conquistar? Ah, você tem uma situação, um oponente ou um exército grande e você vai tentar dividir as forças dele de forma que você possa lidar com elas melhor, não é isso? Pronto, a ideia vai ser similar. Então, nessa ideia de querer ordenar o vetor, nós vamos transformar a ideia de fazer ele passo a passo usando esse princípio, tá? E nós vamos ver os dois próximos algoritmos. O primeiro é o Merge Sort e o segundo é o Quick Sort. Deixa eu criar o mesmo vetor para ser justo nas comparações aqui, né? Só conferindo, é exatamente ele que nós estávamos usando na aula passada. Então, como é que eu faço isso então? Poxa, eu estou aqui um problema. Eu tenho que ordenar esse vetor. Como é que eu faço dividir e conquistar? Vamos pensar o seguinte. Vamos supor, ordenando o vetor inteiro, tá certo? Eu posso ver como ordenar metade do vetor, do índice 0 até o índice 4, depois do índice 5 até o índice 9. E depois achar uma maneira de juntar essas soluções. Não, pode ser. Mas em que isso me ajuda? Bom, aí é que está uma curiosidade. Alguém teve uma noção, um pulozinho no gato, vamos dizer assim. Em que sentido? Né? Deixa eu achar ele aqui. Eu vou abrir um vídeo aqui, daqui a pouco eu compartilho com vocês. Tá? É só um pouquinho que está abrindo aqui. Então, olha o que ele descobriu. E aí ele decidiu usar dividir e conquistar para fazer uso dessa técnica. Não, pasta errada, desculpem. Deixa eu compartilhar de novo. Ok. Ah, tá aqui. Pronto, vocês estão chegando aí para vocês um vetor de caracteres, não é isso? Chegou para todo mundo? Imagina que sim. Vamos lá, algumas observações. O vetor está ordenado, sim ou não? Não. Acho que todo mundo concorda com isso. São caracteres, então vamos supor que a ordem aqui é a ordem alfabética, né? Mas tem uma característica que está chamando a atenção aí, até está destacado no vídeo, né? Metade dele está ordenada, a primeira metade dele, não está? Ok. A segunda metade também está ordenada, não está? Com as duas metas ordenadas, olha a ideia que a pessoa teve. Ele copia o vetor para uma auxiliar e ele vai devolver os dados mais em ordem. De que forma? Ele vai considerar isso aqui como se fosse duas filas, tá? É como se eu pegasse a turma, tivesse metade da turma ordenada do lado esquerdo,
por altura e outra metade ordenada por altura do lado direito. Aí falta juntar as duas turmas ordenadas. Para evitar de comparar todo mundo com todo mundo, o que a pessoa faz? Compara quem está na frente da fila. Quem está na frente da fila, que tem o valor mais baixo, vai à frente e retorna à posição original. E eu vou repetindo essa comparação até ter todo mundo em ordem. Então vamos lá. Deixa eu reduzir aqui a velocidade para ficar mais fácil de acompanhar. Olha só agora. Entre E e A, quem vem antes é o A, aí ele copia. E e C vem antes. Aí é empate. Empate eu puxo da fila da esquerda. Empate eu puxo da esquerda. Aqui eu puxo da direita. Esquerda. Esquerda. Acabou um lado. Aí são os outros. O resto da fila que se junta. Entenderam a ideia? É simples, né? Mas claramente, num primeiro momento, não funciona para todo caso, concorda? Eu teria que ter metade do vetor ordenado, não é isso? Mas aí a pessoa decidiu aplicar o princípio da arte da guerra. E olha só o que a pessoa fez. Então, se eu tiver a metade do vetor ordenado, por exemplo, de 0 a 4, aqui tem 10 elementos, e de 5 a 9. Se eu tiver cada metade dessa ordenada, eu posso juntar as metades rapidamente e obter um todo ordenado. Então tá, em vez de ordenar ele inteiro, eu vou ordenar cada metade e depois eu junto dessa forma rápida. Aí eu me esbarro com o meu primeiro problema. Se eu for ordenar essa primeira metade, de 0 a 4, por exemplo, ela continua sendo um trecho de vetor fora de ordem. Como é que eu faço? Bom, aí eu quero decidir fazer a mesma coisa. Eu vou, tá grande, divido em 2, tá certo? Metade para um lado, metade para o outro. Talvez, como tem números ímpares, fique um para um lado a mais que o outro. Mas eu vou fazer isso até chegar a um ponto em que fique fácil ordenar. Então esse trecho de 0 a 4, ele vai ordenar primeiro de 0 a 2, depois de 3 a 4. Aí de 0 a 2, ainda não trecho para ordenar. Eu quebro em 2. 0 a 1 e 2. Bom, 0 a 1, bom, agora tem duas metades ordenadas. Por que eu tenho duas metades ordenadas? Porque cada metade só tem um elemento. E é como se eu tivesse duas filas, da esquerda e da direita, mas cada uma com uma pessoa. Então já está ordenado, concordam? Então eu posso juntar esses dois elementos 0 e 1 usando aquela técnica que junta os dois rapidamente. Juntei eles, observe, agora 0 e 1 vai estar em ordem depois de eu fizer isso. Eu posso digitar 0 e 1 com 2 e botá-los em ordem. Quando eu fizer isso, eu vou estar com 0, 1, 2 em ordem. Aí eu olho para 3 e 4 e diz, não, primeiro eu boto 3 e 4 em ordem. Botei 3 e 4 em ordem, eu junto 0 e 2 com 3 e 4. E quando eu fizer isso, eu vou ter de 0 a 4 em ordem. Aí repita a mesma ideia para o outro lado, e então eu vou obter tudo ordenado. Eu vou passar ele rapidamente aqui, depois a gente vai passo a passo explicando melhor, tá bom? Mas qualquer dúvida, qualquer consideração, já fale logo, porque às vezes ajuda na explicação, tá bom? Então olha só.
Ok, comentários, dúvidas. Vamos um passo a passo então. Posso sim. Então vamos de novo pro vetor bagunçado. Tá certo? Eu vou mandar ordenar. Então eu vou ordenar todo mundo, né? Se for ordenar todo mundo, eu não posso usar aquele método que junta rápido. Por que eu não posso? Porque não tem uma metade ordenada, as metades não estão ordenadas. Concordam? Então, como as metades não são ordenadas, eu vou ordenar primeiro cada metade. E aí, quando eu tiver as metades ordenadas, eu junto elas para ter o vetor inteiro ordenado. Então, eu vou começar com o lado esquerdo. Tá? Pronto. Eu vou ordenar essa metade. Mas eu continuo com uma tarefa da mesma natureza, ordenar. Concordam? E eu não tenho metade dela ordenada, nem outra metade ordenada. Então, divido em 2 de novo e ordeno cada metade. Pronto, então ficou 0, 1 e 2 de um lado, 3 e 4 eu vou ordenar depois. Aí aqui também ainda é um vetor muito grande para ordenar. Então divido de novo. Aí agora tem um vetor de 2 elementos. Observe, se eu tenho 2 elementos, a metade, o índice 0, está ordenado. A outra metade, o índice 1, está ordenado. Então eu vou usar aquele método e vou ordenar os dois. Ali vai. Quem é menor entre 18 e 30? 18. Acabou um lado, pega do outro, aí devolve. Acabei essa metade agora está em ordem. Tá bom? Agora eu vou juntar essas duas metades vermelhas com essa metade laranja. Compare. Entre 18 e 19, quem é menor? 18. Tá certo? Então 18 eu copio para baixo. Agora ficou a comparação entre 29 e 30. 29 é menor, acabou um dos lados, pego do outro. E com isso eu ordenei essa metade. Ah, eu quero juntar com outra metade, mas ainda não ordenei ela, então vou ordenar outra metade. Tá certo? Então vamos ordenar essa metade. Só tem 2 elementos, é fácil. Entre comparação entre 1 e 8, menor é 1. Aí agora essa metade está ordenada. Agora tem um trecho de 0 a 4, cada metade dele é ordenado. Então eu vou juntar com aquele método. Entre 18 e 1, o menor é 18. Entre 18 e 8, o menor é 8. Acabou um lado, eu pego o restante do outro. Aí agora eu estou com essa metade ordenada. Vamos preparar a outra metade. Separei. Ainda um trecho grande, separo na metade. Ainda um trecho grande, separo na metade. Opa, 2 elementos, dá para resolver. Vai metade para um lado, metade para o outro, entre 12 e 29, 12 é menor. Resolvi essa metade. Vamos juntar esses 3. Entre 12 e 37 o menor é 12. Entre 29 e 37 o menor é 29. Aí ele vai juntar eles. Acabei essa metade. Vamos ver outra metade. Entre 13 e 18 o menor é 13. Depois 18. Pronto. Agora o trecho de 5 a 9 é feito de 2 metades ordenadas. Então posso usar a técnica de novo para juntá-los. Agora estou naquela situação do primeiro vídeo. Cada metade está ordenada. E aí eu posso juntá-las. Entre 1 e 12 menor é 1, 8 e 12 menor é 8, 18 e 12, 18, é 12, perdoe-me. 18 e 13, 13, 18 e 18, pego o 18 da esquerda. 29 e 18, pego o 18 da direita. 29, 29, 29 da esquerda. 29 da direita. 30 da esquerda e 37 da direita. E aí eu tenho todo mundo ordenado. Deu para entender melhor? Agora
saber disso e implementar isso são duas coisas distintas, né? Vamos combinar isso. Então, vamos ver como é que isso é implementado. Qual a parte que você acha mais difícil? Juntar os vetores ordenados ou dividir no meio? A gente vai começar pela parte que você considera mais difíceis. Dividir no meio ou juntar as metades ordenadas? Ixi, Maria, realmente tem que comprar um som de grilo para ficar tocando nessas horas. Isaac acha que é juntar. Então, votação. Quem. Ok, tá 1 a 1. Quem acha que dividir é mais difícil, levante a mão. Jefferson, Miguel, 2, 3, 4. Mais alguém? Não, por favor, baixe a mão. Esse é o pessoal que acha que dividir é mais difícil. Quem acha que juntar é mais difícil? Também estamos com 4, né? 3, aliás, né? No 4 que o João Vitor tá ali. Não, Isaac tá nos dois, então são 3. E o resto não quer se arriscar para nenhum lado. Tá bom, tá bom. Um dia eu venço de mídia de vocês, podem baixar a mão. Tá certo? Tá? Eu vou vencer de mídia de vocês, vou fazer vocês falarem o que pensam. Que isso é medo de falar. A gente perde ele por um tempo. Porque a verdade seja dita, não tem custo nenhum de você errar, não tem prêmio nenhum se acertar. Então vocês podiam falar só por uma questão de cortesia. Aqui, ordenação por inserção. Merge, merge sorte. Merge é o que junta duas metades, merge sorte é o que ordena. E deixa eu achar. Aqui que ele faz princípio de discussão. Volto para aqui daqui a pouquinho. E método que vai dividir é isso aqui. Deixa eu ver se eu dou um som dele aqui. Ok. Vamos entender essas 6 linhas. Eu vou precisar de acesso ao vetor A. Eu vou dizer qual a posição inicial que eu quero ordenar e qual a posição final que eu quero ordenar. É isso que esse APR aqui em cima quer dizer. A é o vetor que eu quero ordenar, P é o primeiro índice que eu quero ordenar e R é o último índice que eu quero ordenar. Então, o que é que vai acontecer agora? Se P menor que R, o que é isso? Bom, se P é igual a R, então a gente está falando de um único índice, concorda? Se é um único índice, não há nada a ordenar. Então ele sai. Tá certo? Na minha cabeça, professor, são dois índices. Um é, por exemplo, 0 e outro é 1. Sim, mas pode acontecer de eu mandar ordenado de 0 a 0, não pode? Pode. Aí se eu mandar de Mas 0 a aí o 0, 0, ele. porque, por exemplo, não vai ter 8, aí vai pegar metade e metade, não é isso? Aí ele está começando da metade de um e metade do outro, P e o R significa isso? Bel, vamos ler instrução e depois entender, tá Ok. certo? Porque é muito importante a gente ler o passo a passo. Eu gosto do seu raciocínio, mas é importante a gente ler passo a passo para entender, tá? Não queira saber no resultado chutar o começo. Vamos ler do começo, ver o meio e ver se ele produz o resultado prometido. É assim que as coisas funcionam, tá? Todo mundo no Brasil, especialmente política, adora prometer um final feliz. Mas você tem que ver se o começo e o meio do caminho produzem o final desejado. Porque se não produzirem, não vai chegar lá. Então, qual a primeira instrução?
eu tenho esse P que é o índice inicial e esse R que é o índice final. Então vamos só entender a linha 1. Se P é menor que R, ou seja, se eu tenho um trecho de vetor a ordenar. Concorda comigo, Miguel? Porque se P for igual a R, só tem um elemento, eu não tenho um trecho a ordenar. Se P for maior que R, aí é o início depois do fim, não faz sentido. Então eu tenho que ter o início que eu quero ordenar antes do fim, concorda, Miguel? Tranquilo? Sim. Pronto. Alguém tem dúvida dessa primeira instrução? Ok. Segunda instrução. Eu pego o índice inicial, somo com o final e divido por 2. Algum problema com isso? O que é que isso vai me calcular? O índice do meio, concordam? Tá? Tranquilos? Com a linha 2, alguém tem algum problema? Eu só vou chamar a atenção a algo para ela. Vocês estão notando que esse colchete da linha 2 ele está meio diferente de um colchete normal? Isso. Isso é chamado. Isso porque não é um colchete. Tá? O nome disso é piso. Tá certo? Piso. Que nem. Piso. Tipo o chão que você está pisando. Tá bom? Vamos supor. Meu índice inicial é 0. Meu final é 9. Dividido por 2. Isso dá, vocês vão concordar comigo, 4,5. Concordam? Tranquilos? Aí o piso de 4,5 é o seguinte. Piso de um número inteiro é o próprio número inteiro. Piso de um número real, que é ponto flutuante, que tem um ponto e um número na casa decimal, é o maior inteiro que é menor que ele. Por exemplo, 4,5. Qual é o maior inteiro que é menor que 4,5? 4. Tá? Um outro nome para piso, que aí vocês vão entender, é o que ele faz. Arredonda para baixo. Entenderam? Ah, como é que eu faço isso em Java? Como você faz isso em Java? A divisão por inteiro já faz isso para você. O que acontece se você dividir 9 por 2 e atribuir o inteiro? Ele vai cortar a parte depois da vírgula. Tá certo? Tranquilos? Por que eu estou fazendo esse piso? Porque eu não tenho um índice quebrado. Então, em caso ímpar, um lado vai ficar com um índice a menos e o outro lado vai ficar com um trechinho a mais. Tá certo? Pronto. Ótimo. Vimos esses dois. Aí o que é que eu disse? Para ordenar o vetor inteiro, eu ordeno cada metade. As linhas 3 e 4. Observe aqui, eu chamo o mesmo algoritmo de ordenação, merge sort, só que dessa vez do índice inicial, P na linha 3, até o índice do meio que nós calculamos. Tá vendo? E na linha 4, note que não é o índice inicial P que está aqui, mas o meio mais 1, ou seja, eu vou começar a segunda metade e vou até o último índice, E. Algumas dúvidas sobre as linhas 3 e 4? Tranquilo? Fez isso tudo, você dividiu o problema. Qual é a dúvida, Ronaldo? Eu não tenho dúvida, está certo. Fez isso, aí eu chamo o procedimento que junta tudo, que é o merge. Então essa é a parte da divisão. Tá certo? Tá bom? Professor, e a parte que junta? Ah, tá aqui do lado. É esse merge aqui.
aqui na direita. Eu sabia que ele era mais difícil. Sim e não. Sinceramente, eu não sei qual dos dois é mais difícil. Né? Se você for dar uma de Jack Stripador e for por partes, o merge também não é difícil. Qual é a ideia do merge? Eu tenho duas filas, não era isso? Vamos lembrar do videozinho. Foi buscar o almoço e encontrou 30 linhas de código na frente. Que surpresa incrível. Essas coisas da vida, né? Olha só. O que é que eu vou fazer? Eu vou copiar para um auxiliar. E eu vou precisar de um índice para ficar na frente dessa metade da esquerda e um índice para ficar na metade da direita. Eu vou chamar de I o que vai ficar o índice da esquerda e de J que vai ficar na direita. Tá vendo? E aqui eu vou fazer um laço que eu preciso devolver todo mundo para o vetor original. Aí esse laço vai ser em K. O laço só vai incrementar K. Mas antes de ele terminar o laço, ele tem que incrementar o lado de onde ele tirou o elemento. Por exemplo, aqui ele está puxando do lado direito, então ele tem que incrementar o J antes de terminar a interação do laço para poder incrementar o K. Mas observe, o K é incrementado a cada iteração e ou o I ou o J é incrementado em uma unidade a cada iteração. Tá? Então isso aqui vai ser um laço só para devolver o pessoal de volta para cá. Só que enquanto isso aqui vai ser um laço só, a gente tem que tomar cuidado na hora de escrever esse laço com algumas coisas. Com o que, por exemplo? Deixa eu dar uma pausa aqui. Olha, se o I chegar aqui no final, ele não pode passar pelo lado do J, além dessa barra preta. Então, se o I chegar no passar do meio, quando eu estiver incrementando, eu tenho que pegar só do lado do J. Do mesmo jeito, se o J chegar no final do array, nesse último índice, de passar dele, eu não vou pegar mais nada dele, senão eu estouro o array. Então eu tenho que pegar todo do lado do I. Então eu tenho que primeiro tomar cuidado com essas duas condições. Se o I passou do meio, eu pego do lado do J. Se não, se o J passou do final, eu pego do lado do I. Se não, eu pego do qual dos dois for menor. Entenderam essa lógica? Mais ou menos. Então deixa eu ver o pseudocódigo, ver se ajuda a esclarecer esse mais ou menos, né? Eu vou aqui pro da direita, tá? Então, o I recebe o primeiro índice que eu quero ordenar, o J recebe depois do meio mais um. Nota que esse merge recebe o índice inicial, o último índice, que é o R, e o índice do meio, que é o Q. Então, o I tem que ir do inicial até o meio. O J depois do meio, por isso o J começa em Q mais um, tem que ir até o final, que é R. Fez isso, eu estou aqui com o vetor auxiliar, com o mesmo comprimento do vetor que eu quero ordenar. Eu copio o trecho que eu quero ordenar para o auxiliar, tá vendo? Copiados para o auxiliar, eu faço um laço de P até R naquelas condições. O I passou do meio, se o I passou do meio, A no índice K recebe o auxiliar no índice J, e depois de eu usar esse índice J, eu incremento ele. Algum problema entre as linhas 1 e 8? Linhas 1 e 8. Tá mais ou menos, tá menos, tá mais? A boca tá cheia, não tá podendo falar, mas por favor, então larga o faca, garfa a faca e digita. Tá indo. Ok.
Vai mastigando e prestando atenção que dá certo. Então, se o I passou do meio, eu copio do lado do J e incremento o J. Se não, se o J passou do final, observe J maior que R, eu copio a AK, recebe do auxiliar no índice I, e eu incremento o I depois que usei esse índice. Tá bom? Professor, onde o K está sendo incrementado? O K é incrementado no laço, o I e o J dentro de cada si, se não. Tá bom? Então, se o J passou do fim, copia do lado do I. Se não, se o I não passou do meio, se o J não passou do fim, eu comparo os dois. Se o lado do J for menor que o lado do I, eu copio do lado do J, a AK recebe auxiliar no J e incremento. Se não, a índice K recebe do auxiliar no lado do I e eu incremento o I. Entenderam? Foi? Pronto. Vocês conseguem ver que esse código está gerando esse comportamento? Deixa eu rodar ele de novo aqui. Olha só. Copia para auxiliar. Então esse aqui chama de LO aqui é o índice inicial, esse high é o final, e o Q esse mid aqui, que é o do meio. Copiou, aí tem agora o I, o J e o K. O I é o primeiro índice que se quer ordenar, o J do meio mais um. Tá certo? Então ele vai ver. O I passou do meio? Não. O J passou do final? Não. Quem vem antes? Letra A ou letra E? Letra A. Então ele copia daquele lado, incrementa o J, depois vai na aspiração e incrementa o K. Entre C e E, novamente, o I não passou do meio, o J não passou do final, e entre C e E, C é menor, então ele copia do lado do J, incrementa o J, e depois incrementa o K. E vai fazendo isso até chegar ao final. Observe que agora o I passou do meio, então ele vai cair naquele caso que, como o I passou do meio, ele vai pegar direto do lado do J, não vai fazer mais nenhuma comparação. Pronto. Aquele código faz isso daqui? Acho que todo mundo concorda que sim, né? Então, feito isso, vamos ver de novo. Então, os dois juntos. Então, esse merge aqui, ele junta as duas metades. E o merge sort é quem divide os trabalhos e depois chama o merge para juntar. Tá certo? Como é que o merge faz para dividir os trabalhos? Observe, se ele tem um trecho ordenal, se P é menor que R, calcula o índice do meio, chama do início P até o meio, depois chama o merge sort, depois do meio até o final, e depois chama o merge para juntar. Como é que é o efeito disso? Vamos voltar então para a animação do visual algo, tá? Estava aqui com essa situação para ordenar, não era isso? Aí o que acontece? Ele vai separar, calcular entre 0 e 9, 0 mais 9 dá 4,5, então ele vai quebrar ali no meio, pegar metade, não é isso? Aqui a divisão dele não foi tão exata, mas aí ele vai dividir aqui, aí ficou esse trecho para ordenar. Quando ele resolver esse trecho, ele vai voltar e fazer a chamada recursiva para o lado de 5 a 9.
mas por enquanto eles estão nesse lado de 0 a 4. Aí aqui também é um trecho ordenar, P é 0, R é 4, tem mais de um elemento, divide no meio, e aí dividiu assim, que dividiu assim. Quando dividiu isso tudo, ele vai dividir até ficar 0, 0 e 1 em 1. Fez isso, ele descobre, opa, 0, 0 só tem um elemento, é fácil, volta, 1 só tem um elemento, volta, então aqui eu posso juntar esses dois. Aí chama o merge, copia para auxiliar, e aí compara os dois. Quem vem antes? O 18, copia para lá, acabou a metade, copia outra metade e volta. Acabou isso, volta para quem chamou e faz outra metade desse trecho. Pronto. Volta para quem chamou e faz a outra metade. E aí ele vai ficar repetindo isso até juntar. Acabou isso, ele vai para a metade do outro lado. Professor, como é que ele sabe a sequência que ele tem que fazer? Bom, lembra que ele vai chamar primeiro para resolver do início até o meio, depois do meio até o final. Esse do início até o meio vai ser do início até o meio do meio, depois do meio até do meio até o meio, fazer cada um desses quatro, depois ele vai juntar tudo. Deu para entender a ideia e o código? Sim, todo mundo ok? Pronto. De onde é que veio essa ideia, as ideias desses algoritmos? Ele veio aplicando aquele princípio dividir e conquistar. Dividir e conquistar é uma técnica comum para criar novos algoritmos. Tá? O que é dividir e conquistar? Significa dizer que você tem três fases que você tem que definir. Primeiro, como eu quebro meu problema em problemas menores, mas de natureza similar ao problema original. No caso do vetor de ordenação, eu quebro um vetor inteiro para ordenar em dois vetores com metade do tamanho para ordenar. Depois, conquistar. Bom, se cada metade for pequena o suficiente, eu acho uma solução direta. Se não forem pequenos o suficientes, eu chamo de dividir. Então, enquanto não tiver só dois elementos do meu array, eu vou ficar ali chamando a dividir. Que vai ficar quebrando, quebrando, quebrando. Acabou de quebrar, chegou só com um elemento já está resolvido. Ele volta, faz outra metade, volta, e aí ele vai para a terceira etapa. Embora o nome seja dividir e conquistar, ele tem três etapas: dividir, quebrar o problema grande em problemas menores; conquistar, decidir se você vai só quando o problema é pequeno o suficiente para resolver direto e quando você tem que quebrar ele de novo. E conquistar é quando você pega os pedaços de soluções, ordenei essa metade, ordenei essa metade, e eu combino elas para formar um inteiro ordenado. No caso do mais de sorte, eu divido no meio, ordeno uma metade recursivamente, ordeno outra metade recursivamente. Com essas duas metades ordenadas, eu chamo um merge para juntá-las no inteiro ordenado. Entenderam a ideia? Entenderam o princípio? Mas, professor, qual é a parte do código aí, em questão do código, que ele faz a ordenação depois das duas partes estarem ordenadas? Essa é a parte que o merge está trabalhando. Então, olha só. Aqui, no merge de sorte, linha 1, tem um trecho a ordenar. Linha 2, calcula o índice do meio. Linha 3, chama recursivamente para ordenar. Linha 4, chama recursivamente para ordenar a outra metade. Linha 5, chama esse procedimento para um lado para juntar as duas metades. Aí como é que ele vai juntar? Fazendo o que a gente fez agora. O I é o primeiro índice, J também é mais um, copia na linha 4 o vetor para auxiliar, o texto que quer ordenar, e depois faço um laço do início até o fim. Se o I passou do meio, copia do lado do J. Se o J passou do final, copia do lado do I. Se não, se o lado do J for menor que o do I, copia do lado do J. Se não, copia do lado do I. É o merge que está ordenando no fim. Tá certo, Gino?
em dúvida no código, né? Então vamos ver o código desse rapaz aqui também. Tá aqui a classe merge, tá certo? Tá? Olha a função merge aqui, aquela que junta os dois vetores ordenados. Recebe o vetor A, vai receber o auxiliar, índice mais baixo, índice do meio e índice mais alto. Copia o trecho que você quer ordenar para auxiliar e começa o índice mais baixo, J no meio mais 1. Para J de K, K menor que High, menor igual que High. Se o I passou do meio, a K recebe auxiliar no índice J e incrementa o I. Se não, se o J passou do final, a K recebe auxiliar no índice I e incrementa. Se não, se quem está no índice J for menor que quem está no índice I, a K recebe quem está no índice J e incrementa o J. Se não, a K recebe o I. E o incremento do K está aqui nessa linha. Eu quero ordenar. Ok. Se o índice mais alto for menor ou igual que low, retorne. Meio é igual ao índice mais baixo. Alto menos baixo dividido por 2, soma isso. Ordene, observe que é o mesmo nome aqui. A, manda auxiliar. Índice mais baixo, meio. A, o vetor auxiliar. Meio mais 1 final. E depois se junta ali. Pronto. Tem muita diferença disso para a opção do código? Eu acho que a dúvida maior é como é que isso funciona, né? Vocês já viram a animação várias vezes, mas tem sempre que ver um pouquinho mais, né? Isso eu compreendo. Então deixa eu chamar aqui nosso exemplo, né? E botar vocês para verem. Então vamos lá para o terminal. Compilar esse código. A gente sempre demora a acostumar a ver recursão, né? Eu vou ordenar esse arquivo de palavras. E vou lá. Aqui estão as palavras ordenadas. Dúvidas? Não sei, mas ela prefere o vídeo, mas então o vídeo também tem que ser traduzido em código, né? A gente vê a explicação várias vezes em vídeo, mas depois tem que implementar, né? Então tem que ver os dois. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo certo? Pronto. Eu vou para hoje por aqui. Temos mais uma última animação, mas a gente vê ele na próxima aula. Antes de vocês saírem, a gente tem que conversar sobre algumas coisas. Deixa eu parar a gravação aqui.